Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Então é um motivo de alegria, de gratidão de estar aqui nessa noite. Aleluias, para compartilhar a palavra do Senhor. Primeiramente quero agradecer ao Senhor, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Agradecer ao convite de Vaninha, né? E da pastora, porque sempre está com os braços abertos para nos receber. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia. Aleluias. É o esboço que eu botei porque não estava segurando. Tá, obrigada, pastor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11. Lucas 17, 11. Eu vou começar, amados. Hoje a palavra é sobre gratidão. Amém? Aleluias. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado, porque teve fé. Podem sentar, amados. Senta dando glória a Deus. Aleluias. Que palavra maravilhosa. Aleluias. E nesse texto nós lemos que Jesus ele estava indo para Jerusalém. E o caminho que Jesus pegou não era o de costume dos judeus. Aleluias. Por quê? Porque não era um caminho seguro. Os judeus, eles sempre iam pelo sentido sul. E Jesus resolveu ir pelo sentido leste. Jesus, ele muda a rota. Passando por Samaria e pela Galileia. Ali, amados, era uma região aberta. Aleluias. Onde havia várias colônias de leprosos, pessoas excluídas da sociedade por causa dessa doença. Aleluias. Então, amados, elas não podiam conviver com outras pessoas. Por quê? Porque elas eram consideradas impuras, segundo a lei de Moisés. Então, amados, a Bíblia diz que quando eles viram Jesus, eles fizeram o quê? Eles gritaram.
Eles gritaram porque eles não podiam ir até Jesus na condição que eles estavam. Aleluias. Então eles gritaram: Jesus, Mestre, tenha pena de nós. Aleluias. Jesus já sabia desse encontro, amados. Então, propositalmente, ele mudou a rota. Aleluias. E ele disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Ou seja, vocês já estão curados. Aleluias. E eu fui pesquisar um pouco sobre a lei, sobre os leprosos, como é que era isso, como é que funcionava isso. Você pode ver em Levíticos. Aleluias. Então, quando os leprosos, eles não podiam se aproximar, então eles gritaram, porque a lei de Moisés era uma lei muito rigorosa e exigia o isolamento dos leprosos, obrigando a viver distante das pessoas saudáveis. O leproso era considerado impuro. A lei determinava que ele deveria morar sozinho, fora do acampamento, ou seja, fora da cidade, longe de sua família, longe da sociedade, para evitar que alguém se aproximasse acidentalmente. A pessoa com lepra deveria usar roupas rasgadas, andar descabelada como sinal de luto e cobrir o queixo, o lábio superior, gritando nas ruas: impuro, impuro, à medida que alguém se aproximasse. Então, quando Jesus ele diz: vai, peça ao sacerdote que examine vocês. Por quê? Porque o papel do sacerdote era esse. Como Jesus sabia que eles já estavam curados e disse: vai e apresente aos sacerdotes, aleluias. O sacerdote, ele agia como um inspetor de saúde. Ele examinava as manchas na pele. Se constatava a lepra, a pessoa era declarada impura e tinha de viver isolada. Mas se a pessoa tivesse curada, o sacerdote realizava um ritual de purificação para reentregar à sociedade. Então a lepra era considerada uma morte viva ou uma punição divina, simbolizando o pecado que afasta o homem de Deus e da comunidade. Imagine, amados, aleluias, hoje eu sei que não existe mais. Existe algo parecido, né, que chama, que a pele muda, né, que é hanseníase. Mas ninguém precisa mais viver isolado como o povo naquela época. Entendeu? Era um povo que já sabia que estava condenado à morte. Que sabia que ia morrer sem poder ver a família, sem poder abraçar os seus parentes. Estava totalmente condenado. Aleluias. Entendeu? Mas Jesus, ele desafia essa norma. Ele muda o caminho de propósito para romper com essa norma social e religiosa, demonstrando compaixão em vez de rejeição. Agora a gente vai observar a reação do samaritano após ser curado. O que é que aconteceu com ele? Aleluia. Ele voltou para agradecer, louvando a Deus em alta voz. Tamanha foi a alegria. Iam todos no mesmo caminho. E eles perceberam a cura, que estavam curados, mas só um voltou. Sabe lá, amados, qual foi a distância dele ter voltado até Jesus, mas ele queria voltar. Ele precisava agradecer. Ele entendia o valor de dizer obrigada, Senhor.
Aleluias. A segunda coisa que ele fez, ele ajoelhou aos pés de Jesus, demonstrando assim, amados, humildade. E a terceira coisa que ele fez, ele agradeceu. Agora observe o que foi que Jesus disse para ele. Os homens que foram com vocês, não eram 10? Onde estão os outros 9? Jesus esperava que os 9 voltassem. Mas um estrangeiro, um samaritano, que era, detestado pelos judeus. Vou dizer assim, porque não se davam com os judeus. Foi esse que voltou para agradecer. Às vezes é quem a gente menos espera. Imagine se a gente se depara com a ingratidão e nosso coração se entristece. Agora imagine o coração do Senhor. Aleluias. Então, amados, tem gente que só lembra de pedir e não lembra de agradecer. Tem pessoas que vêm para a casa do Senhor quando tudo está difícil, quando está passando pela prova, quando as portas estão fechadas, quando não tem amigos por perto, quando todos abandonam, dão as costas, aí sim, bora buscar Deus. E aí Deus começa a abrir as portas, Deus começa a derramar a bênção. E o que é que faz? Tchau, Jesus, não preciso mais. Conta a história de um homem que estava passando por uma trilha de trem e o sapato dele enganchou na trilha. E ele começou a clamar porque ele ouvia o barulho do trem que já se aproximando. E ele começou a clamar: Jesus, me tira daqui, Deus. Se o Senhor me tirar daqui com vida, eu volto para a igreja. Eu faço isso. O Senhor sabe que eu tenho uma filha. E começou a fazer promessa a Deus. E daqui a pouco ele mexeu assim a perna e o sapato conseguiu desencaixar ali e saiu da trilha. E quando ele saiu, o trem vinha, ele pulou. O trem passou e ele disse: obrigado, Jesus. Não preciso mais. Já estou bem. E assim é, muitos que fazem. Esquecem de agradecer. Aleluia. Senhor, se o Senhor me der um carro, vou levar os irmãos no ponto do ônibus para a igreja, vou fazer a obra. Meu carro vai ser para servir a Deus. Não serve não. Não serve não, porque tem pessoas que amam mais as coisas do que as pessoas. Aleluias. Então quem voltou foi o samaritano, quem Jesus menos esperava. E os 9, eles só tiveram uma oportunidade com Jesus e mais nada. Receberam a cura, foram embora e mais nada. Enquanto que aquele samaritano recebeu tudo. Ele recebeu a cura. Ele recebeu a salvação. Aleluias. Glória a Deus. E eu faço uma pergunta à igreja: quanto tempo demora para que a memória de um milagre desapareça do nosso coração? Quanto tempo demora para a memória de um milagre desaparecer do nosso coração? Quantas coisas Jesus fez por mim e por você? Será que estamos sendo gratos? Se o milagre, ele nos dá um testemunho. O milagre nos dá o testemunho, sim ou não? Vou dar um testemunho, pastora. Consegui um milagre. Deus me deu um milagre. Deus fez um milagre. Tá, o milagre dá o testemunho. Agora agradecer nos dá a comunhão. Por quê, amados? Porque a gratidão, ela mantém as portas abertas. A gratidão mantém os céus abertos sobre nós. Quem não é grato, encerra o milagre no dia que recebeu. Às vezes passa a vida toda
nada muda, nada acontece. Por quê? Porque quando recebeu, deu só obrigado, mas não teve um coração agradecido. Quem é grato dá abertura para o próximo milagre. Quem é grato volta e estabelece comunhão. A gratidão, ela cria um memorial no meu coração. Aleluias. Quando eu olho para alguém que me ajudou, que me estendeu a mão, no momento que eu mais precisei, eu revisito a minha memória e lembro do bem que aquela pessoa me fez. Aleluias. Porque isso é natural. Quando somos gratos e olhamos para aquela pessoa que no momento mais difícil, quando as portas se fecharam, quando todos nos deram as costas e aquela pessoa nos estendeu a mão, é natural, se eu sou grata, eu olhar para aquela pessoa, revisar a minha memória e lembrar do bem que aquela pessoa me fez. Aleluias. E o que o meu coração vai desejar? Ter uma oportunidade de retribuir, aleluias, com generosidade, o que aquela pessoa fez por mim. Amém. Aleluias. Então, amados, a gratidão, ela cria um memorial no coração. Aleluias. Eu coloquei aqui meu testemunho, porque é uma coisa muito certa. Uma coisa eu sei, amados, que se eu tivesse tido um lar com amor, com carinho, um lar onde eu fosse amada, querida, recebesse aquela atenção que um filho recebe dos pais, talvez eu não tivesse tido o que eu tenho hoje. Talvez eu não tivesse experimentado do amor do Senhor, aleluia, como eu experimentei nos desertos e nos vales, aleluias. Porque minha mãe morreu de parto e eu fui adotada e fui criada num lar onde não tinha amor. E sabe o que eu clamava, o que meu coração clamava? Um amor, pelo amor de Deus. Um amor, pelo amor de Deus. Mas a fonte era seca. A fonte não jorrava. É como o povo diz: cada um só dá aquilo que tem, e é verdade. E quando a minha filha mais velha nasceu, eu comecei a chorar. Eu disse: o que é que eu vou dar amor se eu não sei o que é? Eu nunca recebi amor. Como eu vou dar amor se eu nunca recebi dos meus pais? Meu pai nunca me procurou. Minha mãe morreu quando eu nasci, longe do convívio dos meus irmãos, porque eu não podia, sozinha, solitária. Mas foi aí que eu experimentei o amor de Jesus e fiz dele o meu melhor amigo. Eu fiz dele a razão da minha vida. E ele foi a força que eu precisei para prosseguir. E ele falava para mim: você é uma força que vai dar força aos outros. Ele me curou, porque o vazio que havia em mim era do tamanho de Deus, e Ele preencheu. E eu comecei a experimentar o amor dele, amando os meus filhos, amando o meu esposo, amando aqueles que me rejeitaram. Sim, amando aqueles que me rejeitaram. Ah, ela vai morrer. Ela não tem o seu sangue, ela não é sua filha. Ela não é nada. Eu cresci ouvindo isso, amados. Mas eu descobri que o sangue muito mais excelente que corre nas minhas veias não era o sangue de um povo que me rejeitou, mas era o sangue de Jesus. Aleluia.
E hoje meu coração transborda de amor e gratidão por tudo que Ele fez por mim. Porque eu não tinha nada e Ele me deu tudo. Aleluias. E eu gosto de ficar conversando com Ele e trazendo à memória tudo que Ele fez por mim. Eu tenho esse costume todas as manhãs, quando eu entro no meu quarto de oração, e eu começo a agradecer, mas há tantas coisas para agradecer, tantas bênçãos, que eu não posso, amanhã não dá, amanhã é pequena. Sem contar coisas que existem entre nós dois em segredo, que Ele fez por mim, eu não posso falar. Sem contar os livramentos, sem contar os laços de morte que Ele cortou na minha vida. Aleluias. Não tem importância se eu não tenho valor para determinadas pessoas. Não tem importância. É melhor ser amado por Jesus. É melhor ser visto por Ele, ser achado por Ele, na onde Ele quiser me encontrar. E eu falo isso com todo o meu coração, e sem sentir dor, porque eu sou curada, porque eu voltei para agradecer. Aleluia. E Ele mudou a minha sorte. Ele me deu um esposo guerreiro, que se acorda todos os dias, 3 horas da manhã, que trabalha de sol a sol. Ele me deu 3 filhos maravilhosos. Aleluias. Ele me deu uma netinha. Ele me deu um lar. Ele me deu um nome. Ele me dá amor todos os dias. Eu sou um milagre de Deus. Eu sei que as pessoas que falavam que eu não ia sobreviver, que eu ia morrer porque eu era muito doente, hoje, infelizmente, elas não estão mais aqui nesse mundo, para elas poderem ver a glória de Deus na minha vida. Aleluias. Aleluias. Qual é o nível, amados, da sua gratidão? Você tem lembrado do que Deus fez por você, do que Ele tem feito? Não olhe para as faltas. Eu dou um conselho a vocês, amados, não olhe para as faltas. Olhe para o que você tem, porque muitos dariam a vida para ter o que você tem. Você tem paz? Você tem família? Você tem um teto? Ah, minha casa é alugada. Você tem um teto? Você mora embaixo da ponte ou você tem um teto para lhe proteger da chuva? Água limpa. Você sabe quantas pessoas tomam água suja? Que moram em cidadezinhas de interior, em povoados, e tomam qualquer tipo de água só para matar a sede. Existem postos de saúde acessível, pode ir. Você agradece a Deus por isso? Você começa seu dia agradecendo ou reclamando? Gratidão é lembrar. Passa o tempo que passar, mas o que alguém fez, o que Jesus fez, está registrado nas tábuas do nosso coração. Aleluias. Eu já contei um testemunho, que quando eu estava no ventre da minha mãe, você sabe o que Jesus fez? Quando eu ainda era uma substância em formação. Eu não sou doida, não. Ele gravou o nome dele no meu coração.
Eu não tenho como mostrar, mas o nome de Jesus foi gravado como uma tatuagem nas tábuas do meu coração. Se eu morrer e alguém fizer pegar o meu coração e colocar num ateu, ele vai se tornar um adorador exagerado. Eu sei o que eu estou dizendo, amados. Aleluias. Ninguém chegou na minha casa batendo para me dar estudo bíblico, na minha porta para me dar estudo bíblico. Ninguém chegou lá para me evangelizar, não. Eu ia buscar Deus desde criança, embora fosse na igreja católica, mas eu queria saber de Deus. A minha alma sempre teve sede de Deus. E eu não quero ser saciada, não. Eu quero ter fome. Eu quero que essa fome seja aumentada. Eu quero que a sede seja aumentada. Eu quero que a minha adoração seja exagerada. Eu quero que abale os céus. Quando eu acordar, eu quero que a minha adoração faça os céus parar. Aleluias. Então, amados, o dia mal chega. Eu já passei pelo vale da sombra da morte. Eu já passei, amados, eu sei o que é. É tenebroso. O meu corpo reagia com febre emocional. Eu chorava nas madrugadas. Eu estava diante de um abismo profundo. E todos deram as costas para mim. Eu era católica, mas eu falava para todo mundo: se Jesus não me ajudar, ninguém pode fazer nada por mim. Até meu esposo foi embora. Ninguém me compreendia. Se juntaram, fizeram uma assembleia para me julgar. Por causa de dívida, amados. Por causa de um problema emocional que eu buscava o que me faltava nas coisas. Eu queria suprir as minhas carências com coisas. E eu estava entrando num buraco. Então eu fui julgada. E as pessoas que me julgaram entraram no buraco. Mas só que quem me tirou foi Jesus. E as pessoas que me julgaram entraram num buraco maior. E elas tiveram de pagar a dívida. E Jesus foi quem quitou a minha dívida. Eu encontrei favor do Senhor. Aleluia. Eu encontrei o favor do Senhor. Eu conheci ali o agir do Senhor. Aleluia. Como se Ele dissesse: você não disse que só eu posso te ajudar? Pois então, eu cheguei quando todos foram embora. E ali eu descobri: podia todo mundo ir, mas Jesus não. E eu fiz dele o meu porto seguro. Eu tinha um caderno que eu escrevia muita declaração de amor para ele. Porque eu precisava. Meu coração gritava de amor. E estava abafado. Hoje você pode estar vivendo, amados, momentos difíceis. Mas eu te convido. Lembre das promessas. Lembre de onde Jesus tirou você. E se você não tiver bênção para contar, então conte as batidas do seu coração. Já experimentou? Conte as batidas do seu coração. Aleluia. É preciso lembrar de quem nos purificou. Estávamos sujos, impuros, contaminados com a lepra desse mundo. E Jesus veio ao nosso encontro e nos purificou. Quem volta para agradecer, cria um memorial. E vive o extraordinário. Deus, Ele dá porque é da natureza dEle. A gratidão deve ser desenvolvida dentro de nós. As nossas atitudes revelam o que é que está dentro do nosso coração. A nossa gratidão deve ser estendida também ao nosso próximo. Gratidão é a memória do coração.
Um dia eu estava conversando com uma amiga e eu comecei a lembrar ela o que ela fez por mim há muito tempo atrás. E ela disse: eu fiz isso. Eu disse: você fez. Você fez. Porque eu estava grávida e você, minha mãe disse que não ia fazer nada para mim, que eu ia casar na polícia. E você disse que ia me dar festa. Você disse para eu não me preocupar. Você disse que ia tirar o dinheiro da sua poupança e comprar o tecido para minha sogra fazer, porque ela era costureira. Você já empenhou joia para me tirar do vermelho. Ela disse: eu não lembro se você fez. Eu lembro de tudo. Está gravado aqui no meu coração. E hoje eu posso testemunhar. Aleluias. Ela esqueceu, porque quem faz, esquece. O certo é a gente esquecer, mas não esquecer da forma como a gente recebe, de quem a gente recebe. Então, se você quer, amados, que a sua vida realmente mude, então comece hoje a agradecer. Aleluias. Crie um memorial, amados. Crie um memorial. Eu comprei um caderno de gratidão. Eu comprei, acho que tem um mês que eu comprei. E ali eu pensei que eu ia colocar só algumas coisas. Mas quando eu começo a escrever, não tem como parar. Aleluias. Nós não vamos aumentar o favor de Deus na nossa vida através de lamento e murmuração. Não, Deus se entristece. Você já parou para pensar? Eu não sei se vocês já se depararam com uma pessoa que só reclama. É muito chato. Eu tenho uma tia que ela é assim. Você vai para ela toda feliz, abraçar você. E aí, tia, tá tudo bem? Tá não. Começa a lista dos problemas. Se brincar, você começa a chorar. E sempre é assim. Ai, mas Jesus está vendo. Mas não toma uma atitude. Não vai para a igreja. Não busca o Senhor. Sempre tem uma desculpa. Só que Jesus já está vindo. Não adianta. As desculpas vão ficar para trás. O dia é hoje. O momento é hoje. Eu lembro, amados, quando tinha algo errado na minha vida. E eu ouvi o pastor pregando sobre santidade. Uma amiga minha que já está na glória. Para ela aquilo era tão bobo. Não era nem pecado. E eu disse: o Espírito Santo está triste comigo. Eu sei, eu sinto que ele está triste. Eu preciso corrigir isso imediatamente. E eu ouvi aquela palavra sobre santidade. Sabe o que eu quis? Quando terminou o culto, entrar pelo meu portão da casa correndo e chorar no meu quarto, confessar meu pecado, pedir perdão e não fazer mais. E foi isso que eu fiz, para voltar a ter comunhão. Para que perder tempo fazendo algo que não traz bem algum? Bloqueamos as nossas bênçãos com a reclamação. As nossas palavras, elas afetam a nossa vida de alguma maneira. Em Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Aleluia. Porque uma fonte, amados, não tem como uma fonte jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Tem? Não. Ou a água é doce, ou a água é salgada. Ou eu falo coisas positivas, vai tudo bem. Imagine, aquela mulher, o filho morreu, e aí ela se encontra com o mensageiro do profeta, e aí vai tudo bem. Vai tudo bem. Quantas vezes
Eu entrava no banheiro do meu trabalho para chorar. Para chorar porque eu não queria ninguém visse. Porque eu sei que ia alegrar muitas pessoas se visse minhas lágrimas caindo. Eu chorava e voltava sorrindo. E quando eu passei pelo vale, amados, eu chorava de madrugada. E de dia ninguém dizia que eu estava com o problema que eu estava. Ninguém dizia que eu estava no vale que eu estava. Por quê? Para quê? Eu estava bem. Eu estava bem. É isso que a fé faz. A fé, ela abre caminhos. A fé, ela abre portas. Mas uma fé viva. Não é uma fé morta. Aleluias. O fruto da murmuração sempre é amargo. Murmuração é uma declaração negativa sobre alguma coisa. Então eu pergunto: como é que você se vê hoje? Você, amados, você se vê como um samaritano que vem e volta para agradecer, para dar seu testemunho e glorificar o nome do Senhor? Ou você faz como aqueles 9? Recebe a bênção e tchau. Meu conselho é que você crie um memorial, pegue um caderno, registre nele tudo o que Jesus tem feito na sua vida. Nós não podemos esquecer de como éramos antes de Jesus. Esse samaritano era considerado impuro pela sociedade. Mas Jesus o curou e o purificou. Devolveu a ele dignidade e deu uma oportunidade de viver coisas novas, uma vida nova. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Como Maria, que escolheu a melhor parte. Aleluias. Não esqueça também, amados, de quem que estava do seu lado quando todos foram embora. E hoje eu estava me lembrando, o Senhor me fez lembrar dos 15 anos da minha filha. Eu criei meus filhos com a seguinte realidade: olha, mamãe não pode dar. Olha, eu não posso comprar. Quando era roupa era para eles e eu usava o que eu tinha, porque eu não acho bonito uma mãe toda emperequetada e o filho de qualquer jeito. Então eu prefiro meus filhos bonitos, arrumados, cheirosos. Eu preferia e eu do jeito que eu tinha. E aí? O que importa é a dignidade. Aleluias. E aí eu estava lembrando que ela queria, porque queria. Ela nunca me exigiu nada, mas nos 15 anos ela queria a festa. E outra, eu estava grávida. E aí eu disse: minha filha, eu não tenho dinheiro para fazer sua festa. E ela: mãe, eu quero. Eu disse: eu não tenho dinheiro para fazer sua festa. Eu não tenho dinheiro para pagar meu parto. Eu não tenho. Meu esposo juntava numa caixinha 5 e 10 reais todos os dias para conseguir pagar meu parto, porque o médico que me atendia dizia logo: possa ser que eu esteja lá no SUS no dia, mas possa ser que eu não esteja. E eu disse: meu Deus, como vai ser isso? Já a terceira filho para ligar. Como é que vai ser? Meu esposo: vamos guardar. De 5, de 10 a gente guarda e vamos deixar. E ela queria, porque queria a festa. E eu disse: e agora? Aí fui pesquisar no salão de festa os mais simples que tinha. Aí ela: não quero não. Eu não vai nem dar meus amigos aqui. Não vai nem caber meus colegas. E eu disse: meu Deus. E aflição. Aí toda noite eu ficava no sofá da sala, conversando com o Senhor e chorando. Senhor, isso é um absurdo. Ela nunca me exigiu, ela sempre foi tranquila, uma menina tranquila, uma menina que sempre, nunca me pediu nada. E de repente ela quer essa festa.
Senhor, eu não posso fazer essa festa. Eu não vou fazer uma festa para quando terminar ficar devendo ao povo. Eu não vivo de aparência. E aí, amados, sabe o que Deus fez? Começou a mover as águas. E foi um mutirão. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu fui num salão, o último salão de festa que eu fui com a minha sogra. Minha sogra era costureira. E fazia as costuras para essa dona chiquérrima, que tinha um salão de festas que alugava. Amados, quando eu entrei naquele salão, sabe, eu vou dizer, os cabelos todos ficou em pé, arrepiado, de tão lindo que era, sabe? E eu olhei assim, eu disse, não é para mim isso. Isso aqui é um sonho, não é para mim. Eu não tive fé não. Até porque, nessa época, ela sempre dizia, eu não vou ser crente. Eu disse, minha filha, busque a Deus. Aqui tem uma igreja católica. Todos os domingos vá para a missa, faça o que eu fazia. Eu nunca obriguei meus filhos a buscar a Deus. Eles foram por ver meu testemunho, por ver o temor e por ver eu buscar. Felipe não. Felipe sempre me acompanhou desde criança. Sempre. E aí começou. Aí um dizia, eu dou o álbum. Eu dou não sei o que. Minha sogra, eu dou o vestido. Aí eu disse, eita glória, Jesus, o que é isso? Por que o Senhor está abrindo as portas com portas do céu, se ela nem quer saber do Senhor? Fui questionar com Deus. Estava chateada com Deus. Por que Deus estava abrindo as portas para uma menina rebelde? Aí o Senhor calado. Aí começou. Eu dou isso, eu dou aquilo. Mas a festa foi nesse salão. Minha cunhada pagou o álbum, juntou lá, pagou o álbum. Eu sei que ela teve tudo. Foi uma festa. E eu, que ia usar uma roupa emprestada, com a barrigona, que não deu em minha roupa. Fui numa loja que tinha no shopping que vendia tecido. Sabe esses rapazinhos que faz desenho? Foi com a minha cara. Aí disse, você vai ficar mais bonita que a debutante. E eu olhei assim, eu disse, glória a Deus. Aí comprei o tecido, minha sogra fez meu vestido. Minha mãe me deu a sandália. Amados, eu dizia, eu não vou nem chamar meu médico. Porque ele vai dizer, essa mulher é uma hipócrita. Todo mês ela chora no meu consultório que não tem dinheiro para pagar o parto. E faz uma festa dessa. Amados, a festa foi bonita. Para a glória de Deus. Eu não fiquei devendo a ninguém. Ninguém. Para a glória de Deus. Entendeu? E é costume, né? No 15 anos, ler uma crônica em homenagem à debutante. Aí eu disse, não, senhor. Não vai ter crônica em homenagem a ela de quê? Não vai não. Pastora Cristiane, a senhora pode levar uma palavra para os jovens lá, tudo. Aí a pastora, acho que tinha uma vigília. Eu não sei, eu sei que a pastora foi. Provérbios 3. Os jovens tudo lá parado ouvindo a palavra. Depois do aniversário dela, aí o que é que aconteceu? Ela disse, mãe, vou para a igreja hoje com a senhora. Aí foi. Estava ouvindo a palavra. Mãe, o pastor está falando para aceitar Jesus. Eu acho que eu vou lá na frente, mas estou com vergonha. Meu coração ficou em festa. Mas eu não demonstrei. Porque eu não queria que ela fosse para me agradar. Eu queria que ela fosse de coração, com sinceridade. E aí ela disse, eu vou, disse, vá. Porque se você tiver vergonha de Jesus aqui na frente dos outros, ele vai ter vergonha de você naquele dia. Então se você está com vontade de ir, vá. E ela foi. E depois se batizou. E começou a buscar. E eu disse, agora estou entendendo. O Senhor deu a festa e conquistou o coração dela. Glória a Deus. Porque Ele sabe, amados, como conquistar, como nos resgatar. Deus sabe. Não, Ele poderia ter ido por outro lugar. Poderia.
Por onde os judeus iam, poderia. Mas ele sabia que ia ter alguém que estava esperando ele passar. Para ter a vida mudada, transformada, resgatada. Porque foi assim também comigo e com você. Amém. Aleluias. E aí, amados, chegou o dia do nascimento da minha filha. A festa dos 15 anos foi em abril. Eu tive minha filha dia 30 de junho. E a preocupação minha e de meu esposo, os 9 meses todos para pagar o parto. E aí, pelo menos a metade do parto a gente tinha. Ia parcelar o resto. Aí, o médico foi lá, fez o parto, fez a ligadura, tudo direitinho. Quando foi depois, foi me visitar. Levou uma roupinha para minha neném. E eu disse, doutor, diga logo, homem, quanto é que eu estou lhe devendo? Ele disse, vocês não me devem nada. Vocês não me devem nada. Eu disse, como assim? Ele disse, não me deve nada. Aleluia. E o dinheiro sobrou porque ele só precisou pagar a anestesia. Foi alguma coisa assim. Para a glória de Deus. Isso tem 22 anos, amados. Aleluias. Também lembrei que a pastora Cristiane, ela foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade na igreja, que era a casa dela. Eu lembro que era o culto dia de sexta-feira, era círculo de oração, não era, pastora? Aí eu dizia, a pastora fica me chamando, meu Deus, tanta gente melhor do que eu. E a pastora chama logo eu, meu Deus. Eu não, nem sei falar. E ela me chama, Jesus, é porque ela gosta de mim. Estou eu lá num culto. Não era de costume acontecer isso na igreja que eu congregava. Antes da palavra, um pastor sobe no púlpito. Aí diz, você que recebeu aquele convite e fica achando que o homem fez por causa da amizade, porque isso, porque aquilo. Fui eu que fiz. Eu olho para você e vejo além. E hoje estou lançando por terra todo complexo de inferioridade, porque muitos olham para você e não dão nada. Mas eu olho para você e tenho me agradado da sua sinceridade. Eu olho para você e vejo além. E eu comecei a chorar, a me derramar na presença do Senhor. E ali eu disse, pronto, agora eu já sei. Quando eu for para a igreja, eu já vou perguntando ao Senhor, Pai, se a pastora mandar me chamar para uma saudação, o Senhor vai me dizer que palavra eu vou dizer. Porque sempre eu quero. Tá não dá. Porque essa palavra é fácil, porque essa palavra eu conheço. Não depender do Espírito Santo. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. Humilde, um coração quebrantado, um coração obediente. Tira de mim, Pai, tudo que não. Buscar título é ser achado por Deus. Dizer ali, olha, a minha filha é uma adoradora, o meu filho é um adorador. Aleluias. E como eu estou falando de gratidão, dai honra a quem tem honra. Aleluias. Também quero lembrar, como eu sempre já testemunhei aqui, que a pastora nem me conhecia. Quando ela, mais sexta, ia de ônibus.
porque teve... quando nem eu mesma acreditava. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, por essa rica oportunidade de poder estar aqui mais uma vez com o coração agradecido, por ter o privilégio e a honra de poder compartilhar essa mensagem de gratidão por tudo que o Senhor já fez, por tudo que eu te agradeço. Aleluia, por essas portas que o Senhor abriu. Aleluia, por sua luz que guia meus passos, pelo amor do Senhor que me sustenta. Aleluia, obrigada pelo simples e pelo extraordinário. 1000 vezes obrigada, Jesus. Amém.